Bom, doutora, parece que só é bom para quem vende vitamina, né? Porque todo mundo compra, vai na internet, na academia receita, não sei o quê. Como é que a gente faz para se proteger? Para saber o que a gente pode consumir ou não e quanto consumir? Isabel, essa é uma pergunta importante porque nós não podemos esquecer. Vamos fazer uma generalização aqui. Tudo que é vendido em cápsula tem que ser considerado como remédio. E há um perigo enorme da automedicação. O Brasil é um dos países campeões em automedicação. E automedicação traz muitos problemas. Isso é uma coisa que até eu sempre explico para os pacientes, né? Quando a gente pergunta o que o senhor ou a senhora normalmente usam de remédios, consomem de remédios. E às vezes a gente tem que lembrar as pessoas que, olha, laxante é remédio, chá, muitos desses chás naturais são remédios, fitoterápicos são remédios, aquele remedinho para dor, para tontura, são medicamentos que estão sendo consumidos. E as vitaminas também são remédios. Portanto, as vitaminas, como todos os remédios, eles têm que ser prescritos. Uma pessoa, ela tem que ter indicações precisas para o uso de uma determinada droga. Faço questão de dizer aqui a palavra droga, droga, né? Porque remédio é droga. E droga tem efeitos benéficos e efeitos maléficos, especialmente se não são bem utilizados. Então, a melhor forma de proteção é que as pessoas utilizem as vitaminas se elas são prescritas pelo médico. Então, você pode me perguntar, mas então o médico prescreve vitaminas? Por exemplo, eu estou dizendo tudo isso contra o uso indiscriminado das vitaminas e eu prescrevo vitaminas? Eu prescrevo. Algumas vezes nós precisamos prescrever até os polivitamínicos. Para quem? Em geral, para pacientes desnutridos. Pacientes que têm um comprometimento muito intenso do seu trato gastrointestinal. Muitas vezes, por exemplo, no caso da geriatria, são o que a gente chama de idosos frágeis, idosos em situações de doenças muito graves, idosos acamados. Muitas vezes esses idosos precisam de polivitamínicos. Quer dizer, existem situações em que o nosso corpo não retira adequadamente as vitaminas dos alimentos? Exatamente, existem situações. Mas as situações são situações que, em geral, não são as das pessoas que, por exemplo, devem estar vendo esse vídeo, das pessoas que, em geral, estão nas academias. Por isso que a vitamina tem que ser prescrita pelo médico. Outro aspecto sobre isso é que há vitaminas que a gente dosa no sangue. Então, faz parte até da triagem de avaliação geral, pode fazer parte de vários dos nossos check-ups. Então, por exemplo, uma vitamina que é comum de haver deficiência, especialmente a partir dos 50 anos. Ácido fólico, vitamina B12, vitamina D de dado. Então são vitaminas que a gente tem como dosar laboratorialmente. Inclusive a deficiência de vitamina A, de vitamina B12 do ácido fólico, que também é uma vitamina, gera alguns tipos de anemias, que não são incomuns. Então, portanto, nessas situações em concreto, é necessária a avaliação médica e é necessária a reposição, só que da vitamina específica nesse caso, né? Em doses, inclusive, altas. Mas isso tem que ser acompanhado. Quer dizer que esse negócio de vitamina de A, Z, esse treco que a gente vê na televisão, que vê na internet, tudo isso não adianta nada, então? Em geral, para a maior parte das pessoas, adianta ou nada ou muito pouco. Eu digo que o maior efeito colateral, pelo menos, desses remédios é no bolso, porque eles não são baratos. E você fica gastando uma grana e não tá... Isso valeria a pena você, por exemplo, estar pagando a sua academia, ou valeria você fazer a sua avaliação médica periódica. Ou comer melhor, né? Comer melhor. Comprar alimentos mais sofisticados, mais caros, comer melhor, né? Com mais prazer. Com mais prazer. Aliás, falou uma coisa interessante. Muita gente procura os multivitamínicos, os polivitamínicos, porque pensa o seguinte: puxa, eu sinto que eu tô muito cansado, tô tendo muita fadiga, cansaço, estou um pouco desanimado.
Então, atenção. Por quê? Porque esses sintomas, eles podem ser sintomas, por exemplo, de depressão. E a depressão não se resolve, na maior parte das vezes, com polivitamínicos. Às vezes é necessário um acompanhamento, pode até ser com o próprio clínico geral. Na maior parte dos casos, o clínico geral consegue acompanhar esses casos de depressão, mas o uso, por exemplo, de uma droga correta, de um remédio correto, como é o antidepressivo, melhora enormemente a vida de muita gente. Eu não me canso no consultório de ouvir essa frase de pessoas que inicialmente eram muito resistentes ao uso de remédios, por exemplo, para tratar depressão. E voltam no consultório depois de uns 2 meses e dizem: doutora, agora eu voltei a ser quem eu era antes. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito legal. E na verdade, às vezes essas pessoas estavam dando cabeçada, procurando de outras formas. Então, esses sintomas de fadiga, cansaço, desânimo podem ser depressão. Podem ser, às vezes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, outras doenças que precisam ser avaliadas. Então, mais uma vez, esse é o risco da gente se automedicar.